continuar com alguns exemplos de movimento. É uma revisão daquilo que vocês viram no ensino médio, né? Então, a gente vai trabalhar com lançamento de projetos. Se vocês tiverem tratar esse lançamento de projetos. Então, que aplicação a gente tem isso? A parte de balística todinha, a gente tem como aplicação dessa parte de lançamento de projetos. Então, aqui nessa parte de lançamento, o que a gente tem? Tem um corpo que está sendo lançado com uma determinada velocidade inicial aqui, e esse camarada vai descrever esse movimento parabólico até atingir um determinado alvo, depois de ter percorrido uma certa distância. Como é que a gente faz para representar esse movimento e ter uma previsão de qual é a velocidade com que ele vai chegar aqui, qual é a velocidade que ele vai ter na altura máxima, quanto tempo ele demora para poder atingir esse corpo? Então, tudo isso a gente vai fazer analisando esse movimento, que é um movimento 2D, que é um movimento bidimensional. Se a gente analisar esse movimento, a gente vai conseguir descrever ponto a ponto o que é que está acontecendo na evolução desse movimento aqui. Ok? Então, primeira coisa que a gente vai ter que definir aqui. Esse corpo, ele está sob a ação de uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, eu tenho a gravidade do corpo, a gravidade atuando sobre esse corpo, de tal forma que ele vai sofrer a ação dessa aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, ela só atua em uma direção, ela só atua no eixo Y. No eixo X, eu não tenho aceleração nenhuma, porque nessa situação aqui, para a gente, que é física básica, a gente despreza a resistência do ar. Então, o que acontece? Para resolver esse problema bidimensionalmente, ele ia dar muito trabalho, ia ficar muito complicado. Se eu for analisar as duas dimensões juntas, as duas dimensões ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? A gente divide esse movimento num movimento que vai acontecer no eixo Y e um movimento que vai acontecer no eixo X. Esse movimento que vai acontecer no eixo Y é um movimento que está agindo sobre o corpo nessa direção, uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. No eixo X, a gente não tem nenhuma aceleração, porque a gente está desprezando a resistência do ar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever as equações desse movimento, separando eixo X e eixo Y. Ok? Então, se a gente for pegar aqui as equações para o eixo X, no eixo X, eu tenho esse camarada descrevendo um movimento que não atua sobre esse cara, nessa direção, nenhuma aceleração. Se não existe aceleração, o que a aceleração faz no corpo? Ela faz a velocidade mudar. Então, se não tem aceleração, a velocidade não muda. Ou seja, esse movimento eu posso caracterizar como sendo um movimento retilíneo uniforme. E a única equação que a gente tem, a única função que a gente tem para esse movimento retilíneo uniforme é x igual a x0 mais a velocidade nessa direção vezes o tempo. Ok? Só que quem é esse Vx? Se a gente observar aqui, ó, esse vetor velocidade é a velocidade inicial do lançamento do corpo, do projétil. Ele forma um determinado ângulo com a horizontal. Se eu quiser escrever quem é esse V0x e quem é esse V0y aqui, se a gente lembrar lá da decomposição de vetores, esse V0x vai ficar V0 cosseno desse ângulo, e esse V0y vai ficar V0 seno. Então, eu vou aqui escrever esse vetor, ou essa componente V0x, como sendo V0 vezes o cosseno desse ângulo, e o V0y como sendo V0 vezes o seno desse ângulo. Esse V0, já que não tem aceleração nessa direção, ele vai ser o mesmo em todos os pontos. Esse vetorzinho aqui tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse. Então, esse V0x, ele é constante, já que não tem aceleração. Então, eu vou chamar esse vetor simplesmente de Vx. Tranquilo?
Então, a minha equação para o eixo x, então vai ficar assim. X, que ponto é esse? É a origem, né? Nesse ponto aqui, tanto o x0 é zero, como o y0 também é zero. É a origem, é o ponto 0, 0. Então, se isso aqui é zero, e está partindo da origem, o x vai ser igual ao Vx. Quem é o Vx? V0 cosseno de θ vezes t. Então, essa é a única equação que eu vou ter para o eixo x. Para o eixo y, eu vou ter a seguinte situação. No eixo y, eu vou ter, já que é um movimento uniformemente variado, eu vou ter aí as três equações do MRUP. A primeira delas é y igual a y0 mais v0y vezes t. Como o corpo está subindo e a aceleração da gravidade é que se opõe a esse movimento, então aqui, ao invés de ser mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, vai ser menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tranquilo? E o que foi que a gente viu? A gente viu que ele está partindo da origem, então isso aqui também é zero. E aí o que que acontece? Eu posso escrever que esse y vai ser igual a v0y, isso aqui é zero. Quem é o v0y? V0 seno de θ menos g T2 sobre 2. Ó, que se eu quiser escrever aqui a função horária da velocidade, como é que vai ficar? Vou fazer assim, quer me ver. O que é que a gente vai ter aqui? O Vy vai ser igual a V0y menos GT, né? V igual a V0 mais AT. Aqui a aceleração é o G, que é para baixo, né? A aceleração da gravidade é contrária ao movimento, então vai ficar menos GT. Só que o V0y é quanto? V0 seno. Então, Vy vai ser igual a V0 vezes o seno de θ menos GT. Ok? E aí, se eu juntar essas duas equações, juntando essas duas equações, eu chego na equação de Torricelli, ou Torricelli, né? Que Vy ao quadrado vai ser V0y ao quadrado menos 2 vezes G vezes o ΔY. Certo? Então, tudo que a gente viu lá para uma dimensão, a gente está utilizando agora para duas dimensões. O que está diferenciando uma da outra? Porque agora eu estou trabalhando com esses dois movimentos simultâneos. O meu movimento 2D é um movimento no eixo X com um movimento no eixo Y. Simultaneamente, esses dois movimentos acontecem. É como se eu estivesse olhando aqui, olhando para esse gráfico, é como se eu estivesse olhando a sombra do corpo. Eu estou colocando uma lanterna aqui em cima, e essa lanterna está fazendo com que esse corpo projete uma sombra em cima do eixo X. Então, quando eu estou olhando aqui o movimento do eixo X, o que eu estou analisando é o movimento dessa sombra, dessa projeção desse corpo em cima do eixo X. Se eu pego a lanterna, coloco aqui desse lado agora, o que eu vou analisar agora é a sombra, a projeção desse corpo em cima do eixo Y. O que eu vou olhar é um pontinho, uma sombra aqui, subindo e descendo. E é exatamente o que acontece quando a gente trabalha com lançamento vertical. Ok? Então, o movimento do eixo X, que é um movimento uniforme, o movimento do eixo Y, que é um movimento uniformemente variado, já que tem uma aceleração, e essa aceleração é constante. Uma das coisas que a gente tem necessidade, principalmente quando tu vai analisar esses problemas que envolvem balística, negócio de alcance máximo, essas coisas, como é que a gente faz para saber quanto é que tem que ser esse ângulo aqui para que eu tenha um alcance máximo? Quanto é esse ângulo para que eu tenha um alcance máximo? Mas como é que eu faço para achar esse 45? Como é que eu mostro que tem que ser 45? Aí o bicho pega, né?
Vamos fazer isso agora, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar quem é esse alcance. Quem é esse que aqui no gráfico a gente está chamando de R. Então, aqui esse alcance é o X. Vocês concordam comigo? Depois de um certo tempo, esse camarada vai estar aqui nesse ponto. Essa distância R que a gente está querendo é a posição X, já que eu estou saindo aqui da origem. Então, para achar esse alcance, eu preciso achar esse X. Então, eu vou ter que descobrir quanto tempo ele leva daqui para cá, substituo esse tempo aqui, e aí eu acho essa equação do alcance. Tranquilo? Então, se a gente for trabalhar com isso, se a gente for trabalhar com esse alcance horizontal, como é que vai ficar isso aí? Como é que vai ficar esse alcance horizontal? Primeiro, essa equação, esse alcance, esse R, esse X, que a gente está querendo, ele vai ser dado por essa equação aqui. Então, aqui eu vou ter V0, cosseno de θ, vezes o tempo. Certo? Por outro lado, o que, que a gente tem? Por outro lado, a gente sabe dessa equação aqui, ó, que é como o y está mudando com o tempo. Então, por outro lado, eu sei que y vai ser V0 seno de θ menos G T2. Opa, tá faltando um P bem aqui, né, professor? GT2 sobre 2. Tranquilo? Aí o que que acontece? Eu estou analisando esse movimento, certo? Nesse movimento, ele está partindo desse ponto, que tem coordenadas 0, 0. E está chegando nesse ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Quanto é o x dele? O x vai ser essa distância M. E o y dele vai ser quanto? Fica burro não, pode participar, galera. Tá 0, 0. Então vai ser 0. 0, beleza. Então, ele vai sair da posição 0, 0 para a posição R0. Esse R é justamente esse alcance. Tranquilo? Se ele vai sair do 0, 0 e chegar na posição R0, então essa equação aqui, o Y vai ser igual a 0. Então aqui eu vou ficar com o seguinte, 0 vai ser igual a V0 seno de θ vezes T menos GT2 sobre 2. Colocando T em evidência, vai ficar 0 vai ser igual a T, que multiplica V0 seno de θ menos G sobre 2T. Ok? Para multiplicação dá 0, é porque ou T é igual a 0, ou V0 seno de θ menos G sobre 2T igual a 0. Certo? Vou passar esse GT sobre 2 para lá, vai ficar assim. G multiplica T sobre 2 vai ser igual a V0 seno de θ. Tranquilo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero achar esse tempo para substituir aqui e achar qual é a equação do alcance. Então, esse tempo aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Achei esse tempo. O que é que eu vou fazer agora? Pegar esse tempo, substituir aqui nessa equação para achar o alcance. Então, esse x, que é o nosso alcance, que a gente está chamando aí de R, né, nessa figurinha. Então, esse R vai ser igual a V0 cosseno de θ vezes esse tempo, que é 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Se a gente dar uma ajeitada aqui, a gente vai ficar que esse alcance vai ser V0 ao quadrado, que multiplica 2 vezes o seno de θ, cosseno de θ, sobre G. Tranquilo?
Até aí, tudo bem, pessoal? Estão conseguindo visualizar direitinho aí? Tranquilo, tranquilo. A rocha. Essa equação aqui é a equação do alcance. Vamos dar só uma melhorada nela aqui, né? Lá das relações trigonométricas, lá, 2 vezes seno de θ cosseno de θ vai ser igual a quanto? Se a gente lembrar lá, vai ser igual, que vai ficar V0 ao quadrado, vezes, isso aqui é o seno de 2θ. Tudo isso dividido por G. Então, essa é a nossa equação para o alcance. E aí, o que acontece? Quando é que esse alcance aqui vai ser máximo? Toda vida que vocês tiverem na jogada um seno ou um cosseno, essa função é máxima quando isso aqui for quanto? 1. Então, aqui, o que acontece? Quando eu fizer, para que eu tenha R máximo, para que eu tenha esse alcance máximo, eu tenho que fazer seno de 2θ igual a 1. Ok? E aí, quando eu faço seno de 2θ igual a 1, quanto é que tem que ser esse ângulo para o seno da 1? 90. 90. Então, aqui vai ficar 2θ igual a 90. E aí, por isso que quando a gente vai falar de lançamento de projeto, a gente diz que o ângulo para que eu tenha esse alcance máximo é um ângulo de 45 graus. Certo? E aí, se eu quiser o alcance máximo, é só eu tirar, já que o seno de 2θ vai ser igual a 1, o alcance máximo, como é que eu acho qual é o máximo alcance? O alcance horizontal aqui, como é que eu faço? Se ele é máximo, ou seja, se esse ângulo aqui é 45, para achar esse alcance, eu faço simplesmente V0 ao quadrado sobre G. Tranquilo? Dúvidas? Vai ficar como? X vai ser V0 cosseno de θ vezes T. E o Y vai ser igual a V0 seno de θ vezes T menos GT2 sobre 2. Isola o tempo aqui. O tempo vai ser igual a X sobre V0 cosseno de θ. E aí substituir aqui nessa equação. Quando a gente substituir esse tempo nessa equação aqui, vai ficar Y vai ser igual a V0 seno de θ vezes o tempo, que é X sobre V0 cosseno de θ, menos GT2 sobre 2, né? Vou ficar aqui G sobre 2 e aqui vai ficar T ao quadrado. Vai ficar X sobre V0 cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Se a gente observar aqui, ó, esse V0 vai embora com esse V0. Vai ficar seno de θ sobre o cosseno de θ. Seno de θ sobre o cosseno de θ vai ser tangente, né? Então, aqui vai ficar y, vai ser igual a tangente de θ vezes x, menos, aqui, quando você levar ao quadrado, aqui vai ficar g, que vai ficar sobre 2 vezes v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes x ao quadrado. Se a gente comparar isso daí com aquela função que a gente tinha, que é y de x igual a ax2 mais bx mais c, como o nosso c é igual a zero, se a gente compara essa equação com essa equação aqui, ó, a gente percebe que aqui o que a gente tem é uma equação de uma parábola. O coeficiente, o a da parábola, é isso aqui, ó. Isso aqui é o a, isso aqui vai ser o b. Como já era de se esperar, já que a nossa parábola tem uma concavidade para baixo, o povo vai escrever essa trajetória dessa forma, então, como era de se esperar, esse A é negativo. Tranquilo? Tudo bem até aí? Dúvidas?
escutando. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Beleza. Então, isso aqui é mais ou menos uma revisão do que vocês trabalharam no outra abordagem que vocês trataram lá no ensino médio e que era caracterizado como movimento bidimensional, era a parte de movimento circular. O que é um movimento circular uniforme? Esse movimento circular uniforme, o que é que caracteriza? Primeiro que a trajetória não é reta. Movimento circular uniforme. Primeira coisa, esse movimento circular uniforme, eu posso dizer que a velocidade nesse movimento é uma velocidade constante? O que é que vocês acham? Uma das velocidades, sim. Sim. Uma das velocidades? Qual seria a velocidade que é constante aí nesse movimento? É a linear, né? Ó, não lembro. Pronto. Eu vou ter aqui a velocidade linear que está representada nessa figura por esse vetor aqui, certo? É isso? Vou ter aqui essa velocidade linear por esse vetor e essa velocidade linear por esse vetor, certo? O que é que acontece? Se eu sei que agora a velocidade ela é uma grandeza vetorial, então se eu digo que eu tenho uma velocidade constante e essa velocidade é um vetor, para esse vetor ser constante, ele tem que ser constante em módulo, direção e sentido. Então, mesmo a velocidade tangencial aqui, ela não é constante, porque ela está mudando a todo instante de direção e de sentido. A cada instante, ela tem uma direção e um sentido diferente. Então, como ela está mudando a cada instante de direção e sentido, mesmo que o tamanho dela não varie, o módulo dela permanece constante, por isso esse termo uniforme, mas a velocidade muda. Porque agora a gente está tratando de uma velocidade que é uma grandeza vetorial. Gente, como está gravando a tela, toda vida que vocês tiverem dúvida, liga o microfone, porque aí fica mais, a dinâmica fica melhor. Porque como eu estou aqui olhando, falando para vocês e olhando para essa tela, a outra tela está stand-by e aí eu não consigo ver. Se por acaso alguém tiver com problema no microfone, aí vocês fazem como o Lucas fez aí, dá o toque. Ei, professor, tem um aluno com dúvida lá que não está com o microfone ligado, para a gente não deixar passar dúvida, certo? O que vale aqui é o mesmo princípio que a gente estava usando lá na sala de aula, que eu falo para vocês desde o primeiro dia de aula. Vocês não podem passar com dúvidas. Perguntem. Fiquem à vontade para perguntar, para participar, tá certo? Não é porque a gente está à distância que vai mudar essa questão da comunicação, não. Ok? Tranquilo? Então, como a gente ia falando, esse movimento circular uniforme, ele é caracterizado, ele tem esse nome uniforme, mas a velocidade dele, ela não é constante. O que é constante dessa velocidade é somente o módulo. O módulo desse vetor velocidade, ele não muda. O tamanho desse vetor aqui é o mesmo tamanho desse vetor aqui, que é o mesmo tamanho desse vetor aqui. Mas ela está mudando constantemente de direção e de sentido. Como velocidade é uma grandeza vetorial, então a velocidade aqui está variando. E qual é a consequência? Qual é a consequência de uma mudança de velocidade? Qual é o conceito físico que aparece toda vida que a gente tem uma velocidade mudando, uma velocidade variando? Qual é a grandeza que aparece quando a velocidade muda? Aceleração. A aceleração, beleza. Essa aceleração aqui é uma aceleração que a gente vai chamar de aceleração centrífuga. Por quê? Porque é uma aceleração que vai apontar para o centro. O camarada está descrevendo essa trajetória circular porque existe alguém que está forçando essa velocidade a mudar, e para que ela mude e permaneça tangente a essa trajetória, essa aceleração ela tem que ser direcionada para o centro. A gente vai ver mais na frente
quando for falar de leis de Newton, que aqui vai aparecer uma força que vai obrigar esse camarada a permanecer nesse movimento. Então, todo movimento curvilíneo, todo movimento que o camarada foi obrigado a mudar de direção, é um movimento forçado. E se vocês lembram lá do ensino médio, força igual a massa vezes aceleração. Então, a força resultante que vai atuar aqui vai estar na mesma direção e no mesmo sentido dessa aceleração. Então, é essa aceleração, que é a aceleração centrífuga, que vai fazer com que essa velocidade mude constantemente de direção e de sentido. Se além dessa aceleração centrífuga, eu tiver também uma aceleração nessa direção aqui, uma aceleração linear, uma aceleração tangencial, aí o meu movimento deixa de ser circular uniforme. Passa a ser só movimento circular. Porque esse termo uniforme é porque esse tamanho desse vetor velocidade ele não muda para esse tipo de movimento. A partir do instante que eu tenho um movimento circular genérico, vai ter uma aceleração nessa direção e uma aceleração na direção do vetor velocidade. Porque aí ele tanto vai mudar nessa situação, tanto vai mudar módulo, direção e sentido. Ok? Então, a gente define essa aceleração centrípeta como sendo V2 sobre R. E aí, o que acontece? Essa velocidade é a velocidade com que ele está fazendo essa curva, e esse R é o raio dessa trajetória. A gente pode representar essa aceleração centrípeta de outra maneira. Mas para a gente representar essa aceleração centrípeta por outras formas, a gente precisa revisar alguns desses conceitos que vocês viram lá no ensino médio. Certo? Primeiro conceito é o conceito de velocidade angular. O que seria esse conceito? Como é que a gente define a velocidade média? A velocidade média lá na física, no movimento em uma dimensão, como foi que a gente definiu velocidade média? A gente definiu velocidade média como sendo um ΔX sobre um ΔT. Essa velocidade era ΔX sobre ΔT porque a minha trajetória era uma reta. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um movimento circular. Então eu vou girar aqui em torno desse eixo. Se eu quero saber qual é a velocidade angular que essa caneta vai sair desse ponto e chegar até esse ponto bem aqui, ela sair daqui, chegar até esse ponto, eu vou pegar, para isso, eu vou ter que saber qual foi o ângulo que ela varreu aqui, qual foi o ângulo que foi varrido aqui, e quanto tempo demorou para esse ângulo, né, ser varrido. Qual é esse ângulo dividido pelo tempo que gastou para ele sair daqui para cá. Então, essa velocidade angular, ela vai ser essa variação angular, esse Δθ, dividido por esse tempo. Isso aí seria uma velocidade angular média. Ok? E aí, o que acontece? Esse ômega, que é a velocidade angular, qual é a relação desse ômega com a minha velocidade linear? V é igual a ômega R. Como é que surge esse V igual a ômega R? Isso saiu da onde? Vamos pegar aqui uma situação. Faz de conta que isso é um semicírculo. Isso aqui é um Δθ. Isso aqui é o R. E isso aqui, essa distância daqui para cá, eu vou chamar de X. Certo? Qual é a relação desse X com esse R e com esse θ? Como é que eu posso escrever esse X em função de R e θ? Dá pra fazer regra de 3, né? Regra de 3, tipo... Se fosse uma volta completa. Então, com primeira Se fosse uma volta completa. Se fosse uma volta completa, o X seria quem? 2πr. Pronto, 2π vezes R. Se fosse uma volta completa, esse X era o comprimento da circunferência, certo?
Era 2π vezes R. Agora vamos olhar a volta completa. Quando eu realizo a volta completa, qual foi o ângulo que foi varrido? 360. Na volta completa, o ângulo é quanto? 360. 360. Aqui é quanto? Radiano. 2π. 2π. Certo? Então, aqui, o que eu estou escrevendo é que o x vai ser o θ, ou delta θ vezes R. Porque quando eu tenho uma volta completa, esse ângulo que vai ser varrido é 2π. Tranquilo? Então, aqui, de uma forma geral, esse x vai ser igual a delta θ vezes o R. Se eu derivo isso aqui, vou chamar isso aqui só de θ. Se eu derivo isso aqui, vai ficar dx dt vai ser igual a d dt de θ vezes R. Esse R, quem é? É o raio. Esse R é esse raio aqui. Que é constante. Não fica? Não vou circular. Se esse R é constante, ele pode estar interpretado. Então, eu vou escrever aqui. Dx dt vai ser igual a R vezes dθ dt. Quem é dx dt? A minha velocidade linear. Isso aqui é a minha velocidade linear. Igual a R vezes o dθ dt. Quem é dθ dt? É o meu ômega, é a minha velocidade angular. Se eu fizer o limite aqui está a média, angular média. Se eu fizer a instantânea, eu faço a derivada. Então, aqui, V igual a ômega R sai exatamente dessa relação aqui. Ok? E aí vem dois conceitos que sempre aparecem quando a gente está tratando de movimento circular, que é o conceito de frequência, ou seja, quantos ciclos esse camarada está realizando aí num determinado tempo, e o conceito de período. O período que seria o tempo que ele leva para completar um ciclo, o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Então, qual é a relação entre esses dois conceitos? O de frequência, número de voltas que ele dá por unidade de tempo, segundo, rotações por segundo, que seria o RPM, certo? Qual é a relação dessa frequência com o período, com o tempo que ele leva para dar uma volta completa? A frequência, se a gente compara aí, ela é o inverso do período. Certo? E aí, como é que a gente pode escrever, que é a relação mais usual quando a gente está tratando de movimento circular, a velocidade angular escrita em função da frequência? Porque aí, geralmente, o problema vai me fornecer essa frequência. Por exemplo, esse camarada está girando aqui com 300 RPM. Esse 300 RPM é a frequência dele. Como é que eu faço para descobrir qual é a velocidade angular? Aqui, essa relação está me dizendo que eu tenho para achar essa velocidade angular, multiplicar essa frequência por 2π. Mas de onde é que sai isso daqui? Sai dessa relação. Ó. Se a gente observar, o ômega vai ser o delta θ 1 sobre o delta t. Certo? Se eu pegar uma volta completa aqui, esse delta θ vai ser igual a quanto? 2π. E esse tempo que vai levar para ele dar uma volta completa, quem é? É o período. Quem é o inverso do período? A frequência. Então, eu posso escrever esse ômega como sendo 2π vezes a frequência. Certo? Então, só para a gente resgatar esses conceitos que vocês trabalharam lá no ensino médio. Ok? Daniel, e esse outro gráfico aí, esse outro desenho que está aparecendo aí? O que é isso aí? Lembra que eu falei que se tiver uma aceleração atuando na direção da velocidade, vai mudar tanto o módulo, como direção, como sentido, porque o movimento circular uniforme ele se caracteriza por não ter aceleração na direção da velocidade.
a velocidade muda só direção e sentido, mas o tamanho desse vetor velocidade ele não muda. Quando eu tenho uma situação mais genérica, mais geral, como essa daqui, eu vou ter tanto uma aceleração que atua na direção radial, como uma aceleração que vai atuar também na direção do meu vetor velocidade. Então, esse tipo de movimento, ele é somente circular. Eu não posso caracterizar esse movimento como circular uniforme, por quê? Porque além de mudar a direção e sentido, ele também está mudando o módulo desse vetor velocidade. E aí, Daniel, como é que faz? Se eu quero achar a aceleração resultante, o que é que eu tenho que fazer? Somar os dois vetores. A aceleração, o meu vetor aceleração aqui, o meu vetor aceleração, ele vai ser a soma vetorial da minha aceleração centrífuga mais a minha aceleração tangencial. Ok? Como esses dois vetores são perpendiculares, formando de 90 graus entre si, se eu quero achar o módulo da minha aceleração, o módulo da minha aceleração ia ser igual a quem? Se esse pedacinho aqui é AT, esse pedacinho aqui embaixo também é AT, a aceleração resultante nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o que é que eu teria que fazer para achar o módulo desse vetor de aceleração aqui? Pitágoras, né? Raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Tranquilo? Isso aí seria como eu iria achar o módulo desse vetor de aceleração. E esse ângulo aqui, como é que eu faço? Se eu pegar essa aceleração centrífuga aqui, ó, e jogar para cá, eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu quero saber esse ângulo. Se eu fizer a tangente desse ângulo vai ser quem? O módulo da aceleração centrífuga dividido pelo módulo da aceleração tangencial. Cateto oposto sobre adjacente. E aí, se eu quiser achar esse ângulo, eu vou fazer o quê? Arco tangente. Beleza?